Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa reflexão é acerca da questão 12 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E os Espíritos respondem: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então vamos iniciar nossa reflexão de que no estágio evolutivo que nós estamos, já conseguimos perceber algumas características, alguns atributos de Deus. Cada vez que damos passo rumo ao progresso espiritual, cada vez que agimos em conformidade com a observância das características dos espíritos puros, quando colocamos no nosso processo decisório as verdades espirituais contidas no Evangelho de Jesus, nós vamos conseguindo dar passos maiores para que o conhecimento sobre Deus possa estar mais nítido em nossos corações. Mas os Espíritos deixam para nós uma chave para esse entendimento, que nós podemos entrever essas características mediante o pensamento. O pensamento é uma grande fonte de pesquisa, um grande campo de pesquisa dentro da doutrina espírita. Livros como Pensamento e Vida, do Emmanuel, vai refletir sobre como uma cartilha de comportamento do mundo espiritual para o mundo material. Livros como a trilogia do Espírito Miramês, por João Nunes Maia, O Horizontes da Fala, Horizontes da Mente, vão trazer para a gente a importância de observar o pensamento e como manifestá-lo. E Kardec vai nos propor, junto com os espíritos superiores, então, que o conhecimento sobre Deus ele é dado por analogia em muitos casos. Por exemplo, se nós conhecemos uma pessoa bondosa, por analogia, Deus é a suprema bondade. Se conhecemos alguém justo e ficamos felizes, aquela justiça que a pessoa exerce nos toca, percebemos a bondade, o fruto dessa justiça, que é bom. Então, Deus é a suprema justiça. Então, por mais que seja difícil conceber tudo o que Deus é, nós podemos saber algumas de suas características mediante o pensamento. E aí Miramês vai nos ajudar dizendo que a elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos puros, capazes de perceber determinados mistérios, antes escondidos pela incapacidade humana. A gente percebe isso dentro da doutrina espírita. Por exemplo, muitos de nós não viemos de berço espírita. Nós tivemos outras escolas religiosas que contribuíram para o nosso desenvolvimento. Porém, quando viemos para a doutrina, percebemos a nossa relação com Deus de uma forma diferente. Nós tivemos uma relação diferente com o Criador. Não estou falando que é uma relação melhor, porque cada pessoa está na religião que precisa para o desenvolvimento do seu espírito. Estou dizendo que é diferente. É uma relação mais próxima. É uma relação sem subterfúgio e sem necessidade de mediador o tempo todo. É uma relação onde Deus concede misericordiosamente a cada um de nós uma parcela na coparticipação da criação do nosso mundo. É uma relação onde Deus nos favorece ao autoconhecimento.
e a percepção de sua centelha divina em nós. Então, o pensamento é a chave motriz para chegarmos a Deus, porque é pelo pensamento que vamos perceber as suas ações, e são nas suas ações que conheceremos seus atributos. E aí Miramês continua nos mostrando que ninguém pode realizar nada sozinho. É do nosso dever trabalhar em conjunto para que a fraternidade seja um facho de luz de Deus. É muito bonito essa questão dessa fraternidade, porque o pensamento, ele nos faz unir em comunidades afins. Então, por que é que nós estamos dentro de uma fraternidade espírita, muitas vezes dentro de tarefas similares? Claro que um ou outro destoa, como no nosso campo familiar também destoa, mas nós nos juntamos muito pelas afinidades de pensamentos. Os amigos e os espíritos se aglomeram, vamos dizer assim, em função da comunhão do pensamento. Então, ninguém faz nada sozinho. Tudo nós fazemos em conjunto e assim Deus o quer? Para que a fraternidade se estabeleça. Essa fraternidade de reconhecermos a irmandade que nos une, reconhecermos que Deus está para cada um de nós da mesma forma. O seu amor não nos distingue e muito menos ele favorece a um oportunidade que não favorece a outro. Dentro da misericórdia do Senhor, cabe sempre esse amor que nos faz iguais perante sua justiça. Mas existem espíritos que acertaram mais do que cada um de nós. E isso é bom, porque esses espíritos se tornam para nós exemplos de virtude que nós podemos seguir. Uma vez que eles deram conta, nós também daremos. E Miramês nos fala que são poucos na Terra, mas existem alguns cujos pensamentos já afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual. E esses pensamentos lhes dão aspecto de missionários de Deus, em exercício no mundo das formas. Estão no corpo, porém vivem no reino divino pelo ambiente de luz da consciência. Esses grandes espíritos que vêm à Terra como uma ferramenta de progresso a nós outros que aqui estamos, eles trazem essa grandeza espiritual, por se afinizarem muito mais à vontade de Deus. Não são espíritos a quem devemos venerar, endeusar, não é essa a importância, não é esse o objetivo. O objetivo desses espíritos é fomentar progresso. Tanto é que não se escolhe religião, país, etnia, não se escolhe nada, porque o progresso é convite a todos os espíritos. Então, quando a gente olha dentro aqui do campo espírita, olha quanto a obra de Chico Xavier fez desenvolver o pensamento espiritualista, fez o conhecimento acerca do mundo espiritual crescer, trazendo à tona seus mais de 500 livros. Olha quanto as obras de um Divaldo Franco conseguem aumentar a percepção de nós mesmos, do pensamento humano frente à consciência de espíritos imortais que somos, quando lemos a série psicológica de Joana de Ângeles. Então, olha quanta beleza esses espíritos podem trazer para cada um de nós. Porém, vale ressaltar que esses grandes espíritos, eles vivem uma realidade distinta de muito de nós, porque vivem em um mundo, em um ambiente de luz da consciência. A consciência é aonde a lei de Deus habita em nós. Essa clareza desse pensamento, a clareza dessa consciência, os une à vontade de Deus. Por isso que Miramês nos convida sempre a olharmos para dentro de nossos corações, porque não vai ter como nós chegarmos a Deus
sem essa consciência plena de quem somos, do que queremos, das nossas vontades, das nossas limitações, porque é a consciência de si que liga à consciência suprema que é a de Deus. O autoconhecimento é caminho necessário, se faz urgente a cada um de nós que almejamos comunhão plena com Deus. E por fim, Miramês nos diz que é necessário conhecermos a voz de Jesus e seguirmos as suas pegadas. E remonta essa frase ao Evangelho quando diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É criar por hábito a renúncia de si quanto à renúncia do egoísmo, da vaidade, do orgulho. É renunciar a si mesmo. É renunciar ao ego doentio. Tomar a cruz é carregar a sua vida espiritual com todas as virtudes já alcançadas, mas com todos os desafios a serem superados. Sabendo que esse conjunto constitui os seus atributos e, principalmente, que eles serão desenvolvidos junto com outros irmãos que também querem seguir o Mestre. E aí o caminho é segui-lo. E aí Miramês continua assim: a educação dos pensamentos na sua formação é a base na aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimentos nos integre e nos livre de todas as temperaturas que poderão advir nos caminhos tortuosos das trevas. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. E por fim, então, Miramês vai nos ajudar então a entender que a educação do pensamento tem que ser feito por cada um de nós. E o momento exato é quando nós vamos formar o pensamento, ou seja, na raiz do pensamento. Quando as ideias começam a se formar em nossa mente, para que o pensamento se expresse, é hora de iluminá-los com a verdade que o Evangelho nos traz, para que o pensamento não decaia, uma vez que o pensamento, como sabemos, é matéria espiritual e forma ao redor de nós o ambiente em que estamos vivendo e por vezes concretizando. Então precisamos de educar os nossos pensamentos evangelizando a eles. E Miramês nos ajuda ainda a perceber que quando nós educamos os nossos pensamentos, tendo por base o Evangelho de Jesus, nós vamos nos ligando às perfeições de Deus. Então, cada vez que eu educo o meu pensamento para um pensamento mais amoroso e fraterno, eu me ligo a Deus. Cada vez que proponho os meus pensamentos uma atitude permanente de caridade, me ligo a Deus. Cada vez que me educo para que o Evangelho de Jesus não seja conhecimento, mas hábito em minha vida, me ligo a Deus. E é por isso, porque é nesse esforço de responsabilidade individual que está a chave do progresso. Mas nós não faremos esse progresso sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Mas nós temos uma companhia que essa é essencial para o nosso caminho. É a de Jesus, que olha para nós com um olhar de profunda amizade e companheirismo e nos diz: levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. É a companhia do Mestre, que não nos abandona, que nos fará sempre pessoas melhores e que nos ajudará na educação dos nossos pensamentos, para que tenhamos nós maior intimidade com Deus. Meus irmãos, convido vocês hoje a observar os pensamentos que se repetem durante o dia.
Porque os pensamentos que mais se repetem são aqueles que precisamos observar. E os coloquemos diante da misericórdia de Deus, do Evangelho de Jesus, e nos perguntemos se são pensamentos bons e que precisam ser compartilhados, que precisam ser fomentados, ou se são pensamentos que precisam ser substituídos por outros melhores, para que não venhamos a envenenar nossa própria alma. Que tenhamos todos nós um bom dia. Que Jesus nos abençoe.